O judaísmo ortodoxo é uma das correntes mais tradicionais e influentes dentro do judaísmo contemporâneo. Ele se define por sua ênfase na autoridade da Torá escrita, a Bíblia hebraica, e da Torá oral, o Talmud e outros escritos rabínicos, bem como pelo compromisso com a Halachá, o conjunto das leis e práticas judaicas que regem todos os aspectos da vida cotidiana. O termo ortodoxo começou a ser usado no século XIX, principalmente na Europa, como resposta ao surgimento do judaísmo reformista. Os judeus que se opuseram às mudanças propostas pelos reformistas, como a introdução de música instrumental nas sinagogas, sermões em língua vernácula e a rejeição da vinda do Messias pessoal, passaram a ser chamados de ortodoxos. No entanto, as raízes do judaísmo ortodoxo remontam muito antes disso, às práticas rabínicas da Antiguidade e da Idade Média. Durante séculos, o judaísmo rabínico, baseado na tradição talmúdica, foi praticamente a única forma de judaísmo praticada pelas comunidades ao redor do mundo. Foi somente com o surgimento da modernidade e do iluminismo que surgiram desafios significativos à autoridade rabínica tradicional, levando à formação das outras correntes judaicas. Os judeus ortodoxos acreditam que a Torá foi revelada por Deus a Moisés no Monte Sinai e é imutável. A Torá oral, composta pelo Talmud e outros textos rabínicos, é igualmente sagrada e autoritativa. A Halachá é obrigatória para todos os judeus, independentemente da época ou do local onde vivem. A vinda do Messias, Mashiach, é uma promessa futura literal, que trará a redenção final e a reconstrução do templo em Jerusalém. O judaísmo ortodoxo não é monolítico. Ele é composto por diversas vertentes internas que variam em estilo de vida, envolvimento com o mundo moderno e organização comunitária. Os Haredim, ultra-ortodoxos, vivem de forma separada da sociedade secular, com forte ênfase no estudo da Torá, modéstia extrema no vestuário e grande número de filhos. Entre eles, há subdivisões como os Litvaks, lituanos, que focam no estudo intensivo da Torá em yeshivot, escolas rabínicas, e os Chassidim, que seguem líderes espirituais chamados Rebes, com uma forte ênfase na mística judaica Cabala e no serviço emocional a Deus. Grupos famosos incluem Chabad, Satimar e Breslov. Já os ortodoxos modernos equilibram a vida religiosa com participação ativa na sociedade secular. Valorizam tanto o estudo da Torá quanto a educação acadêmica. Estão mais presentes nos Estados Unidos e Israel. Um conceito central é Torá in derek eretz, Torá junto com o caminho do mundo. A vida de um judeu ortodoxo gira em torno das mitzvot, mandamentos. O Shabat é observado rigorosamente do pôr do sol de sexta-feira ao anoitecer de sábado. Envolve orações, refeições festivas, estudo da Torá e abstinência de 39 tipos de melachó, trabalhos proibidos. As leis alimentares, kashrut, são seguidas com rigor. Somente alimentos kasher são consumidos, o que inclui a separação entre carne e leite, abate ritual e a certificação rabínica dos produtos. As orações tefilá são realizadas 3 vezes ao dia: manhã, shacharit, tarde, minchá e noite, arvit. Homens usam tefilim, filactérios, e talit, chale de oração. As festividades judaicas são celebradas com detalhes e tradição, como Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, entre outras. O relacionamento entre os judeus ortodoxos e o Estado de Israel é complexo. Alguns grupos Haredim, como os Neturei Karta, rejeitam o Estado por acreditarem que somente o Messias pode restabelecer a soberania judaica em Israel. Outros grupos, incluindo muitos ortodoxos modernos e o movimento Chabad, apoiam o Estado como um passo positivo na história judaica. Nas políticas israelenses, o judaísmo ortodoxo tem grande influência, especialmente nas áreas de casamento, divórcio, conversão e kashrut, que estão sob supervisão do rabinato-chefe de orientação ortodoxa. A educação é altamente valorizada. Os meninos estudam em yeshivot desde jovens, focando quase exclusivamente em textos religiosos. As meninas frequentam escolas separadas, com ênfase na moralidade,
tradição e papel da mulher na família. As comunidades ortodoxas possuem sinagogas, centros comunitários, mikvaot, banhos rituais, açougues kasher e uma rede de apoio social própria. O casamento é altamente valorizado. O ideal é casar-se jovem, formar uma família grande e viver de acordo com os princípios da Torá. A família é a base da sociedade ortodoxa e os papéis de gênero são definidos tradicionalmente. O homem se dedica ao estudo da Torá e ao sustento da casa, enquanto a mulher cuida da educação dos filhos e do lar. O judaísmo ortodoxo enfrenta desafios significativos, como manter a observância religiosa em uma sociedade cada vez mais secular. Como lidar com questões contemporâneas como igualdade de gênero e ciência moderna? Como manter os jovens dentro da tradição? Apesar desses desafios, o judaísmo ortodoxo continua crescendo, especialmente nas comunidades Haredi, devido às altas taxas de natalidade. Os ortodoxos geralmente não reconhecem a validade religiosa das correntes reformista, conservadora ou reconstrucionista. Em muitos casos, não aceitam conversões feitas por essas correntes e não consideram seus rabinos como autoridades legítimas. Isso gera tensões significativas dentro da sociedade judaica, especialmente em Israel e na diáspora. O judaísmo ortodoxo representa a continuidade de séculos de tradição e estudo rabínico. Para seus seguidores, ele é a forma autêntica e legítima de viver a fé judaica. Seja nas ruas de Jerusalém, ou em bairros judeus de Nova York, Londres e São Paulo, a ortodoxia judaica mantém viva a chama da Torá e da identidade judaica em sua forma mais tradicional. O judaísmo conservador é uma das principais correntes do judaísmo moderno, ocupando um espaço intermediário entre o judaísmo ortodoxo e o reformista. Ele surgiu no século XIX, em resposta tanto às mudanças radicais propostas pelo movimento reformista, quanto ao conservadorismo rígido dos ortodoxos. Seu objetivo era preservar a tradição judaica e, ao mesmo tempo, permitir uma adaptação significativa às realidades e valores do mundo moderno. O movimento tem suas raízes na Alemanha, mas se desenvolveu principalmente nos Estados Unidos, onde encontrou grande aceitação entre judeus que queriam manter a prática religiosa sem rejeitar os avanços da ciência, da crítica textual e da cultura secular. Um de seus principais marcos institucionais foi a fundação do Jewish Theological Seminary of America, JTS, em Nova York, que se tornou o centro intelectual do movimento. O judaísmo conservador afirma que a Torá foi dada por Deus, mas que passou por um processo de interpretação e adaptação ao longo da história judaica. Reconhece a autoridade da Halachá, mas entende que ela é dinâmica e deve evoluir de acordo com as necessidades e os valores contemporâneos. Por isso, o movimento criou o Comitê de Leis e Padrões Judaicos, Committee on Jewish Law and Standards, que emite decisões sobre como aplicar a Halachá em questões modernas, como igualdade de gênero, bioética, sexualidade, entre outras. Na prática, isso significa que o judaísmo conservador mantém muitos rituais tradicionais, como a oração em hebraico, a observância do Shabat, as festividades judaicas e as leis dietéticas, kashrut. No entanto, permite inovações significativas. Mulheres podem ser rabinas, dirigir orações, usar talit e tefilim e ser contadas no minyan, quórum mínimo de 10 pessoas para orações públicas. Há também aceitação crescente de casamentos igualitários e de famílias diversas. Os serviços religiosos nas sinagogas conservadoras costumam ser mais tradicionais do que nas reformistas, com uso extensivo do hebraico e leitura completa da Parashá, porção semanal da Torá. No entanto, é comum o uso de instrumentos musicais, sermões em língua vernácula e um ambiente mais acessível para pessoas sem formação religiosa profunda. O judaísmo conservador valoriza o estudo da Torá e da literatura rabínica, incentivando seus membros a buscar uma vida espiritual rica e intelectualmente engajada. Ao mesmo tempo, promove uma abordagem crítica e acadêmica dos textos sagrados. A teologia conservadora reconhece a importância da crítica bíblica, da arqueologia e das ciências humanas na compreensão da tradição judaica. Em termos educacionais, o movimento possui uma vasta rede de escolas diurnas, yeshivot, programas universitários, acampamentos de verão e centros comunitários.
As famílias são incentivadas a manter uma vida judaica ativa, tanto no lar quanto na sinagoga. O movimento promove o conceito de Brit Kehillah, aliança comunitária, encorajando os membros a se comprometerem mutuamente com a vida judaica. Na relação com o Estado de Israel, o judaísmo conservador apoia firmemente o sionismo e tem presença significativa em solo israelense, apesar das dificuldades institucionais. O rabinato-chefe de Israel, controlado por ortodoxos, não reconhece oficialmente os rabinos conservadores, suas conversões ou casamentos. Isso gera tensões entre os judeus conservadores da diáspora e o establishment religioso em Israel. Nos últimos anos, o judaísmo conservador tem enfrentado desafios significativos, como o declínio da filiação em sinagogas, o aumento da assimilação e a dificuldade de se manter relevante para as novas gerações. Em resposta, muitos líderes do movimento têm buscado formas criativas de renovar o engajamento comunitário, com foco em espiritualidade, justiça social, inclusão e inovação tecnológica. Apesar desses desafios, o judaísmo conservador continua a ser uma voz importante no mundo judaico. Ele oferece uma alternativa robusta e fiel à tradição, sem abrir mão do diálogo com a modernidade. Para muitos judeus, representa o equilíbrio ideal entre continuidade e mudança, tradição e razão, identidade e universalismo. A visão conservadora da Halachá como um processo contínuo e responsivo permite que essa corrente se adapte a novos contextos sem romper com suas raízes. Isso se reflete em decisões rabínicas que acolhem a diversidade de experiências judaicas e buscam construir uma comunidade mais inclusiva, ética e espiritualmente significativa. O judaísmo conservador também é conhecido por sua ênfase na responsabilidade social. Inspirado nos profetas bíblicos, o movimento defende a justiça, os direitos humanos, o cuidado com o meio ambiente e o diálogo interreligioso. Muitos de seus rabinos e instituições estão na vanguarda das lutas por equidade, paz e entendimento entre povos. Em termos demográficos, a maioria dos judeus conservadores vive nos Estados Unidos, embora haja comunidades significativas na América Latina, Europa, Israel e outros locais. A United Synagogue of Conservative Judaism é a principal organização congregacional do movimento nos ICMBio, enquanto a Masorti Olami coordena as comunidades conservadoras fora da América do Norte. Para muitos judeus, o judaísmo conservador oferece um caminho para viver de forma significativa a herança judaica sem abrir mão do pensamento crítico, do engajamento com o mundo contemporâneo e da busca por justiça e espiritualidade. É uma expressão viva e em evolução do pacto entre o povo judeu e a tradição recebida, transmitida e reinterpretada ao longo das gerações, seja em sinagogas tradicionais ou em minyanim inovadores, em escolas judaicas ou em grupos de estudo. O judaísmo conservador continua a formar judeus comprometidos com o passado e abertos ao futuro. Ele permanece como uma ponte entre mundos, entre o sagrado e o secular, entre o antigo e o novo, entre a fidelidade à Torá e a responsabilidade com o presente. O judaísmo reformista é uma das expressões mais progressistas do judaísmo contemporâneo. Surgiu na Europa, especialmente na Alemanha durante o século XIX, como uma resposta às transformações sociais, políticas e intelectuais que moldavam o mundo moderno. Inspirado pelo iluminismo e pelas ideias de igualdade, liberdade e racionalismo, o judaísmo reformista buscou reinterpretar a tradição judaica à luz desses novos valores. A proposta central do movimento reformista é a de que o judaísmo deve evoluir com o tempo, adaptando-se às circunstâncias históricas e às necessidades espirituais de cada geração. Para os reformistas, a Torá não é necessariamente a revelação literal de Deus, mas sim um documento que reflete a experiência religiosa do povo judeu ao longo dos séculos. Assim, eles acreditam que os textos sagrados e as práticas religiosas podem, e devem, ser reinterpretados continuamente. Essa visão levou à introdução de mudanças significativas nos rituais, liturgia, crenças e práticas. Um dos marcos iniciais do movimento foi a modificação das orações para incluir a língua vernácula ao lado, ou no lugar do hebraico, a redução de referências à vinda do Messias, ou a reconstrução do Templo de Jerusalém e a substituição do tradicional chale de oração, talit,
e das filactérias tefilim por símbolos mais modernos, ou em alguns casos pelo abandono dessas práticas. O judaísmo reformista enfatiza a autonomia individual em questões de fé e prática. Cada pessoa é encorajada a estudar, refletir e decidir como observar sua vida judaica. Embora o movimento ofereça orientações e valores centrais, há grande liberdade de escolha sobre a observância do Shabat, Kashrut, leis de pureza e outros aspectos da Halachá. Essa abordagem visa tornar o judaísmo mais acessível e relevante, especialmente em sociedades pluralistas. Entre as inovações mais significativas do judaísmo reformista está o papel da mulher. Desde cedo, o movimento abraçou a igualdade de gênero, permitindo que mulheres se tornassem rabinas, conduzissem serviços religiosos, fossem contadas no minyan e participassem plenamente da vida comunitária. Direitos civis. Nos Estados Unidos, onde o movimento encontrou solo fértil, foi fundada a Union for Reform Judaism, URJ, e o Hebrew Union College Jewish Institute of Religion, HUSJIR, que formam rabinos, educadores e líderes comunitários. Esses centros promovem uma formação acadêmica robusta e um compromisso com a justiça social, o engajamento interreligioso e a responsabilidade ética. A espiritualidade reformista é diversa e criativa. Os serviços religiosos podem variar amplamente de uma congregação para outra, combinando elementos tradicionais com músicas contemporâneas, leituras modernas, meditação e participação ativa da comunidade. A estética é muitas vezes acolhedora, com o uso de instrumentos musicais, coral e sermões que dialogam com temas atuais. O judaísmo reformista também valoriza profundamente o estudo, incentiva o aprendizado ao longo da vida e oferece uma ampla gama de programas educacionais para crianças, jovens, adultos e idosos. A educação não é vista apenas como transmissão de conhecimento, mas como um processo de formação ética, cultural e espiritual. O compromisso com a justiça social é uma marca registrada do judaísmo reformista. Inspirado pelos profetas bíblicos, o movimento tem se destacado na defesa dos direitos humanos, da equidade racial e de gênero, da proteção ao meio ambiente, da luta contra a pobreza e da promoção da paz. Muitas congregações reformistas estão envolvidas em ações sociais locais e globais, buscando transformar a fé em ação. Em relação a Israel, o judaísmo reformista é sionista e apoia o Estado judeu como uma expressão do renascimento nacional do povo judeu. No entanto, critica a falta de reconhecimento oficial das correntes não ortodoxas pelo rabinato israelense. Rabinos reformistas enfrentam dificuldades para realizar casamentos, conversões e funerais com validade legal em Israel. Apesar disso, o movimento está crescendo no país, com sinagogas, escolas, programas educacionais e centros comunitários espalhados por diversas cidades. Internacionalmente, o movimento é representado pela World Union for Progressive Judaism, que conecta comunidades reformistas e também liberais e progressistas, como são chamadas em outros países, em todos os continentes. Essa rede fortalece o sentido de pertencimento e a troca de experiências entre judeus que compartilham a visão reformista. Nos últimos anos, o judaísmo reformista tem investido fortemente em tecnologia, redes sociais e inovação digital para alcançar novas gerações. Plataformas de ensino online, transmissões ao vivo de cultos, podcasts e conteúdo em redes como YouTube, TikTok e Instagram têm ampliado o alcance do movimento. Isso permite que judeus em regiões distantes ou sem acesso a sinagogas possam participar da vida comunitária e espiritual. Apesar das críticas de que o movimento teria diluído a identidade judaica ou enfraquecido a tradição, o judaísmo reformista argumenta que sua proposta é justamente fortalecer o judaísmo, tornando-o relevante, ético, inclusivo e vibrante no século XXI. Para seus membros, a fidelidade à tradição não significa estagnação, mas sim engajamento constante, renovação e diálogo com o mundo. O judaísmo reformista se destaca como um caminho espiritual que respeita o passado sem ser prisioneiro dele. Seus adeptos buscam viver uma vida judaica significativa, guiada pela ética, pelo estudo, pela comunidade e pela busca de justiça.
É uma expressão do judaísmo que acolhe a dúvida, valoriza a diversidade e celebra a possibilidade de cada pessoa construir sua própria conexão com o divino. Em tempos de grandes mudanças e desafios sociais, o judaísmo reformista continua a ser uma força ativa no cenário religioso e cultural judaico. Ele oferece uma alternativa poderosa e humanista, que busca responder às perguntas contemporâneas sem perder de vista a herança ancestral. É uma corrente que continua a crescer, inovar e inspirar, mantendo viva a chama da tradição de forma aberta, inclusiva e transformadora. O judaísmo reconstrucionista é uma vertente relativamente recente dentro do panorama judaico moderno. Ele surgiu no início do século XX nos Estados Unidos, sob a liderança intelectual do rabino Mordecai Kaplan, que foi também um influente pensador, teólogo e educador. Kaplan propôs uma nova forma de compreender o judaísmo, não apenas como uma religião, mas como uma civilização em constante evolução, que abrange história, cultura, língua, arte, ética, comunidade e espiritualidade. A visão de Kaplan era radical para sua época. Ele argumentava que a revelação não era um evento sobrenatural concedido por Deus, mas sim um processo contínuo, vivido por meio da experiência coletiva do povo judeu ao longo da história. Essa perspectiva fez com que o reconstrucionismo enfatizasse o papel da comunidade e da cultura na formação da identidade judaica, colocando menos ênfase na autoridade divina da Torá ou da halachá tradicional. Para os reconstrucionistas, a tradição é algo valioso, mas não imutável. Eles acreditam que os rituais, leis e práticas devem ser reinterpretados à luz da razão moderna, do conhecimento científico e das necessidades éticas e espirituais contemporâneas. Isso leva a uma abordagem prática flexível e democrática da vida judaica, onde decisões sobre observância e liturgia são tomadas coletivamente pelas comunidades locais. Uma das frases mais conhecidas associadas ao reconstrucionismo é: "A tradição tem uma voz, mas não um veto." Isso reflete a ideia de que o passado deve ser respeitado e considerado, mas não deve ter autoridade absoluta sobre o presente. Essa abordagem permite inovações litúrgicas, igualdade de gênero e inclusão de judeus de diferentes origens e identidades. O judaísmo reconstrucionista foi pioneiro em muitos aspectos, na vida religiosa e comunitária. Ele também reconhece e inclui ativamente pessoas em casamentos interreligiosos e famílias mistas, valorizando o compromisso com o judaísmo independentemente da origem étnica ou religiosa. O movimento enfatiza fortemente a participação ativa dos membros da comunidade. As sinagogas reconstrucionistas funcionam mais como centros comunitários, onde os fiéis não apenas frequentam os serviços, mas também participam das decisões administrativas, educacionais e litúrgicas. Essa ênfase na democracia comunitária é uma das marcas registradas do movimento. Em termos teológicos, o judaísmo reconstrucionista é pluralista. Ele reconhece que dentro de uma mesma comunidade podem existir diferentes concepções sobre Deus, espiritualidade e religião. Não há uma crença obrigatória, mas sim um incentivo à reflexão, ao diálogo e ao crescimento espiritual individual. Muitos reconstrucionistas adotam uma visão naturalista de Deus, vendo-o não como uma entidade pessoal que intervém no mundo, mas como uma força moral e criativa que inspira o bem e a justiça. O movimento é representado nos Estados Unidos pela Reconstructing Judaism, anteriormente chamada de Jewish Reconstructionist Federation. Essa instituição oferece suporte às comunidades, treinamento rabínico por meio do Reconstructionist Rabbinical College e uma ampla gama de programas educacionais e sociais. A educação é outro pilar fundamental do reconstrucionismo. Desde a infância até a vida adulta, os membros são encorajados a estudar as fontes judaicas, explorar questões éticas e espirituais, e se engajar em debates que promovam uma compreensão mais profunda e crítica do judaísmo. As escolas e programas educacionais do movimento incentivam o pensamento independente e o diálogo aberto. A espiritualidade reconstrucionista é caracterizada pela criatividade e pela relevância.
Os cultos podem variar muito de uma comunidade para outra, incorporando elementos musicais, textos contemporâneos, momentos de silêncio, meditação, leitura de poesia, além dos textos tradicionais. O foco está em criar uma experiência significativa e autêntica que conecte o indivíduo à comunidade e à herança judaica. O compromisso com a justiça social é profundamente entrelaçado com a identidade reconstrucionista. Inspirado pelos ideais dos profetas e pelos princípios éticos judaicos, o movimento se engaja ativamente em causas como direitos civis, igualdade de gênero, justiça racial, proteção ambiental, direitos dos imigrantes e apoio às populações marginalizadas. Para os reconstrucionistas, a espiritualidade está indissociavelmente ligada à ação ética e ao serviço ao próximo. Em relação a Israel, o movimento reconstrucionista apoia o Estado judeu, mas também defende uma sociedade pluralista, democrática e inclusiva dentro de Israel. Critica políticas que marginalizam correntes não ortodoxas e defende a liberdade religiosa, a justiça social e os direitos humanos para todos os cidadãos israelenses judeus e não judeus. O movimento também promove o diálogo com palestinos e outras minorias, buscando caminhos para uma convivência pacífica e justa. Apesar de ser uma vertente menor em número de membros em comparação ao judaísmo reformista ou ortodoxo, o reconstrucionismo tem tido uma influência significativa no pensamento judaico contemporâneo. Muitas das suas inovações acabaram sendo adotadas por outros movimentos e por comunidades que buscam uma expressão moderna, inclusiva e ética do judaísmo. O judaísmo reconstrucionista representa uma síntese criativa entre tradição e modernidade. Ele oferece um espaço espiritual onde o passado é valorizado, mas o presente é vivido com autenticidade e consciência. Ao promover a autonomia, a inclusão e o compromisso ético, ele continua a atrair pessoas que desejam viver uma vida judaica significativa, relevante e socialmente engajada. Nos últimos anos, o movimento tem investido em presença digital, plataformas de aprendizado online, redes sociais e produções multimídia. Podcasts, vídeos educativos, grupos de estudo virtuais e transmissões ao vivo dos serviços têm se tornado parte integrante da vida comunitária, conectando judeus reconstrucionistas em todo o mundo e oferecendo novas formas de expressão e conexão espiritual. O judaísmo reconstrucionista desafia os limites tradicionais da religiosidade e propõe uma abordagem mais aberta, democrática e engajada com o mundo. Para seus adeptos, ser judeu não é apenas seguir mandamentos ou rituais, mas sim participar de uma história coletiva, contribuir com valores positivos para a sociedade e encontrar propósito na vida por meio da tradição judaica reinterpretada. Esse movimento continua a se desenvolver, criando pontes entre passado e futuro, entre o individual e o coletivo, entre o pensamento crítico e o compromisso espiritual. Para muitos, representa uma das formas mais coerentes e inspiradoras de viver o judaísmo no mundo contemporâneo, com integridade, criatividade e um profundo senso de responsabilidade ética e comunitária. O judaísmo caraíta é uma corrente do judaísmo que remonta ao século VIII e se diferencia substancialmente das correntes rabínicas, como o judaísmo ortodoxo, reformista ou conservador. Os caraítas rejeitam a autoridade do Talmud e da tradição oral desenvolvida pelos rabinos ao longo dos séculos, baseando-se exclusivamente no Tanakh como sua única fonte de fé e prática. O nome caraíta vem da palavra hebraica kara, que significa ler ou recitar. Isso reflete o princípio central dos caraítas. Cada judeu deve ler, interpretar e aplicar diretamente os textos do Tanakh, sem a mediação de autoridades rabínicas. Essa abordagem descentralizada contrasta fortemente com o judaísmo rabínico, que baseia grande parte de sua prática e jurisprudência na tradição oral e na interpretação dos sábios ao longo das eras. O movimento caraíta surgiu na Babilônia, onde muitos judeus viviam sob domínio islâmico, em uma época de intensa atividade intelectual e debates teológicos. O principal fundador do movimento é Hanan ben David, que viveu no século VIII e escreveu um tratado intitulado Sefer HaMitzvot, Livro dos Mandamentos,
no qual rejeitava a Mishnah e o Talmud como fontes de autoridade religiosa. Embora Anã não fosse tecnicamente um caraíta nos moldes atuais, ele é considerado um precursor fundamental desse pensamento. Os caraítas acreditam que a Torá escrita, tal como está no Tanakh, é clara e suficiente para orientar a vida religiosa. Assim, eles leem e interpretam os textos literalmente, embora também utilizem ferramentas linguísticas, contextuais e históricas para entender melhor os significados originais das palavras. No entanto, eles rejeitam interpretações rabínicas que adicionam camadas de significados alegóricos ou regras não explícitas no texto bíblico. Uma das consequências mais notáveis dessa abordagem é que muitas práticas caraítas são diferentes das práticas rabínicas. Por exemplo, enquanto os judeus rabínicos acendem velas antes do Shabat, os caraítas não o fazem, pois interpretam que qualquer acendimento de fogo, mesmo simbólico, é proibido durante o sábado. Da mesma forma, a datação dos feriados pode variar, já que os caraítas seguem um calendário baseado na observação da lua e do amadurecimento das colheitas, como indicado na Torá, em vez de usar o calendário fixo rabínico. Outra diferença significativa está na autoridade religiosa. Os caraítas não têm rabinos no sentido tradicional. Em vez disso, existem eruditos e líderes comunitários que auxiliam no ensino e na condução da vida religiosa, mas sua palavra não é vista como infalível ou obrigatória. Cada membro da comunidade é incentivado a estudar os textos sagrados e chegar às suas próprias conclusões, promovendo um alto grau de autonomia e responsabilidade individual. Ao longo da história, os caraítas enfrentaram perseguições e marginalização, tanto de autoridades não judaicas quanto de outras correntes judaicas. Durante a Idade Média, em locais como Egito, Palestina e Império Bizantino, comunidades caraítas floresceram, estabelecendo sinagogas, escolas e centros de estudo. No entanto, com o tempo, e especialmente após o surgimento da modernidade, seu número foi diminuindo. Hoje, os caraítas formam uma minoria dentro do povo judeu, com comunidades principais em Israel, particularmente em Ashdod, Lituânia, Turquia e Estados Unidos. A comunidade caraíta israelense é a mais numerosa e organizada, com uma liderança central, centros educacionais e locais de culto. Eles são reconhecidos pelo Estado de Israel como uma corrente legítima do judaísmo, embora enfrentem desafios legais e sociais devido às diferenças com o judaísmo rabínico majoritário. Apesar de sua relativa marginalização, os caraítas mantêm uma identidade forte e um compromisso com a preservação de suas tradições. O estudo do hebraico bíblico, da história do Tanakh e da exegese textual é central em sua prática. Crianças e jovens aprendem desde cedo a ler a Bíblia em seu texto original e a interpretar os mandamentos com base em sua própria compreensão. A vida espiritual caraíta é profundamente ligada à Bíblia. As orações seguem modelos antigos, muitas vezes compostos por versículos ou trechos bíblicos. E os serviços religiosos são centrados na leitura e no comentário das Escrituras. As sinagogas caraítas não têm objetos ou símbolos que não estejam claramente presentes na Bíblia, e a decoração tende a ser simples, refletindo uma estética bíblica e austera. A relação dos caraítas com outras correntes judaicas é complexa. Embora compartilhem uma herança comum, as diferenças teológicas e práticas geraram tensões ao longo dos séculos. Os rabinos muitas vezes consideraram os caraítas como hereges, e os casamentos entre caraítas e rabínicos eram, e em alguns casos ainda são, desestimulados. No entanto, nas últimas décadas, houve esforços de diálogo e reconciliação, especialmente em Israel, onde a necessidade de unidade entre os judeus diante de desafios externos tem promovido uma maior aceitação mútua. Os caraítas também têm contribuído para a cultura e a história judaica em várias áreas. Seus manuscritos antigos, preservados em locais como o Cairo Geniza, são fontes valiosas para estudiosos da Bíblia e da história judaica. Suas interpretações alternativas de passagens bíblicas oferecem novas perspectivas e ampliam o horizonte do pensamento judaico. Com o crescimento das tecnologias digitais e do interesse por expressões religiosas autênticas e baseadas em textos originais, o judaísmo caraíta tem encontrado novos adeptos e simpatizantes ao redor do mundo.
Plataformas online oferecem cursos, textos e debates sobre a tradição caraíta, ajudando a disseminar sua abordagem única e a conectar pessoas interessadas nessa forma de judaísmo mais textual, literal e descentralizada. O judaísmo caraíta continua sendo uma voz distinta dentro da diversidade judaica. Ele desafia pressupostos e convida à reflexão sobre o papel da tradição, da autoridade e da interpretação nas práticas religiosas. Para seus seguidores, representa uma forma pura e direta de se relacionar com Deus, baseada unicamente nas palavras da Escritura, vividas com sinceridade e consciência. Essa corrente nos lembra que o judaísmo, embora enraizado em textos antigos, é vasto e multifacetado. Cada uma de suas expressões traz consigo uma história, uma visão de mundo e uma proposta de vida. O judaísmo caraíta, com sua ênfase na leitura direta e na autonomia individual, oferece uma alternativa para aqueles que buscam uma conexão pessoal e descomplicada com as fontes sagradas da tradição judaica. Ao preservar sua identidade, seus costumes e sua leitura do Tanakh ao longo dos séculos, mesmo em face de pressões externas e internas, os caraítas testemunham a resiliência e a riqueza do povo judeu em suas múltiplas formas de expressão espiritual. O judaísmo messiânico é uma corrente religiosa que combina elementos centrais do judaísmo com a crença de que Yeshua, nome hebraico de Jesus, é o Messias prometido nas escrituras hebraicas. Essa vertente, embora recente em sua organização moderna, tem raízes que remontam aos primeiros seguidores judeus de Yeshua no século I da Era Comum. Eles viam nele o cumprimento das profecias messiânicas contidas no Tanakh. Os judeus messiânicos mantêm uma identidade judaica distinta. Observam práticas tradicionais como o Shabat, as festas bíblicas como Pesach, Shavuot, Sukkot e Yom Kippur. Usam kippah e tzitzit e fazem leitura regular da Torá. Diferenciam-se das correntes rabínicas ao reconhecerem o Novo Testamento como escritura inspirada. Reconhecem a messianidade de Yeshua, que consideram o Mashiach e também o Filho de Deus. O movimento messiânico moderno começou a ganhar corpo no século XIX. Missionários judeus e cristãos trabalhavam para compartilhar o evangelho com comunidades judaicas na Europa e nos Estados Unidos. No século XX, especialmente após a fundação do Estado de Israel, o movimento cresceu. Houve maior estruturação com sinagogas messiânicas, organizações missionárias e literatura específica. Uma das características centrais do judaísmo messiânico é a restauração do contexto judaico do Evangelho. Os ensinos de Yeshua são vistos como profundamente enraizados na Torá. Há um esforço para reintroduzir elementos hebraicos na fé e na prática. Usam nomes hebraicos para personagens bíblicos e celebram festas com significados messiânicos. Do ponto de vista teológico, acreditam que as promessas feitas por Deus a Israel continuam válidas. A fé em Yeshua não anula, mas cumpre a aliança com os patriarcas. Vêem-se como parte do povo judeu, não como grupo separado. Essa identidade dupla é fonte de inspiração e também de controvérsia. Dentro da comunidade judaica maior, a recepção é marcada por tensões. A maioria das correntes judaicas não reconhece os messiânicos como judeus religiosos. Consideram suas crenças incompatíveis com os fundamentos do judaísmo. Em Israel, o judaísmo messiânico é frequentemente visto como cristianismo disfarçado. Mesmo assim, a comunidade messiânica em Israel tem crescido. Existem milhares de judeus que seguem Yeshua como o Messias. Vivem e praticam sua fé no contexto israelense. Há congregações messiânicas em cidades como Jerusalém, Tel Aviv, Haifa e Beer Sheva. Funcionam como sinagogas com leituras da Torá, louvores em hebraico e pregações que unem Tanakh e Brit Chadasha. Os judeus messiânicos também atuam em iniciativas sociais, educacionais e humanitárias. Muitos veem seu papel como ponte entre judeus e cristãos. Buscam promover entendimento, reconciliação e reconhecimento do Messias. Há diversidade interna entre os messiânicos. Alguns mantêm liturgias tradicionais, outros adotam formas contemporâneas de culto. Alguns enfatizam a identidade judaica, outros a experiência espiritual com Yeshua. Todos compartilham a convicção de que Yeshua é o Messias. Muitos judeus messiânicos enfrentam discriminação.
sofrem rejeição de familiares, da sociedade judaica e autoridades religiosas. Em Israel, há casos de perseguições, intimidações e exclusões. Mesmo assim, demonstram resiliência, sustentada por forte fé e estudo das Escrituras. Com o avanço das redes sociais, os messiânicos ampliam sua voz. Utilizam YouTube, Facebook, livros e eventos internacionais para divulgar sua fé. O estudo das Escrituras é central na vida messiânica. Estudam a Torá, os profetas e os escritos, junto com o Novo Testamento. Muitos aprendem hebraico bíblico, arqueologia e história de Israel. Buscam compreender mais profundamente o plano de Deus. Influenciam-se também por movimentos de restauração das raízes hebraicas da fé cristã. Incentivam cristãos a conhecer o contexto judaico das Escrituras. Ensinam sobre festas bíblicas, costumes hebraicos e cultura judaica. Essa aproximação gera interesse pelas práticas messiânicas. O judaísmo messiânico representa uma expressão única da fé em Deus. Está enraizado nas promessas feitas a Israel. É centrado na figura de Yeshua como Messias. Busca restaurar a unidade entre o povo judeu e o plano de redenção. Mesmo com críticas e desafios, cresce, inspira e chama à reflexão. Mostra que há muitas formas de viver e expressar a fé. Mantém tradições judaicas enquanto reconhecem Yeshua como Messias. Desafiam categorias religiosas rígidas. Oferecem reconciliação entre Antigo e Novo Testamento, entre Israel e as nações, entre passado e futuro. Assim como outras correntes, o judaísmo messiânico é uma expressão da busca por Deus. Mostra que, mesmo em uma fé milenar, há espaço para renovação, para reencontro, para nova compreensão do que é ser parte do povo escolhido de Deus. O judaísmo secular ou cultural representa uma forma de identidade judaica que não está necessariamente atrelada à observância religiosa. Muitos judeus se reconhecem como parte do povo judeu, valorizam a cultura, a história e os costumes judaicos, mas não seguem as leis religiosas tradicionais. Essa abordagem é muito comum, especialmente em países com alto grau de secularização, como Israel, Estados Unidos e nações europeias. Ser judeu, para muitos, é mais do que uma religião. É pertencer a um povo com uma história milenar. É compartilhar uma herança cultural que inclui o idioma hebraico, a literatura, a música, o humor, os valores éticos e uma memória coletiva marcada por momentos de glória e também por sofrimento. Para os judeus seculares, o Tanakh pode ser lido como um documento histórico literário. Eles reconhecem sua importância como fundação da cultura judaica, mas não necessariamente acreditam que seus textos tenham origem divina. Da mesma forma, o Shabat, as festas judaicas e os rituais são vistos mais como tradições culturais do que como mandamentos religiosos. É comum famílias judaicas seculares celebrarem o Pesach com um seder familiar, mas sem referências explícitas a Deus ou aos milagres bíblicos. O foco está na libertação do povo judeu do Egito, na importância da liberdade e na transmissão da história de geração em geração. O mesmo vale para o Rosh Hashanah, Yom Kippur ou Chanukah. As celebrações têm valor, mas o significado é mais cultural do que espiritual. No contexto israelense, uma grande parte da população se identifica como Iloni, termo hebraico para judeus seculares. Esses cidadãos vivem em um estado judeu, falam hebraico, estudam a Bíblia na escola, celebram feriados nacionais de origem bíblica, mas muitos não frequentam sinagogas nem seguem as leis da Kashrut. O judaísmo secular tem raízes nos movimentos iluministas judaicos dos séculos XVIII e XIX. O Haskalah, ou Iluminismo judaico, defendia a integração dos judeus à sociedade moderna, à ciência e ao pensamento racional. Essa abertura levou muitos judeus a se afastarem da religião tradicional e buscarem novas formas de viver sua identidade. Além disso, o sionismo, movimento nacionalista judeu que levou à criação do Estado de Israel, foi em grande parte liderado por judeus seculares. Theodor Herzl, David Ben-Gurion e outros fundadores do Estado de Israel eram judeus culturais, comprometidos com o destino do povo judeu, mas não necessariamente religiosos. A educação tem papel fundamental no judaísmo secular.
Muitas escolas e movimentos juvenis ensinam história judaica, hebraico, literatura e ética sem enfoque religioso. Organizações como o Kibbutz movimentaram milhares de jovens judeus em projetos coletivos baseados em ideais socialistas, sionistas e seculares. O judaísmo cultural também se expressa por meio das artes. Escritores como Sholem Aleichem, Amos Oz e Philip Roth retrataram a vida judaica de forma profunda, muitas vezes com um olhar crítico ou humorístico, sem depender da religiosidade. Filmes, peças e músicas exploram temas judaicos sob perspectivas seculares. Mesmo sem crença religiosa, muitos judeus culturais sentem profunda ligação com o povo judeu, com a história do Holocausto, com a memória da diáspora e com os desafios atuais do povo judeu. Essa ligação é emocional, ética e histórica. Por isso, o judaísmo secular é também uma forma de resistência cultural, de manter viva uma identidade sem depender da fé, de preservar a herança dos antepassados e transmiti-la aos filhos. Em tempos de crescente pluralismo, o judaísmo cultural oferece uma alternativa válida para aqueles que não se sentem conectados à prática religiosa, mas valorizam sua origem e desejam manter o vínculo com o povo judeu. Esse tipo de judaísmo também permite mais liberdade de pensamento. É aberto ao diálogo com outras correntes de pensamento, religiões e ciências. Por isso, muitos intelectuais judeus que contribuíram para o mundo moderno, como Albert Einstein, Sigmund Freud, Karl Marx ou Noam Chomsky, vêm de tradições seculares. A identidade judaica secular está presente também na luta por justiça social, pelos direitos humanos, pelo pensamento crítico e pela liberdade de expressão. Muitos judeus seculares atuam em causas universais, inspirados em valores éticos judaicos como Tzedakah, justiça social, e Tikkun Olam, conserto do mundo, mesmo sem um vínculo religioso. Nos últimos anos, há também um movimento de revalorização das raízes judaicas por parte de judeus seculares. Alguns se aproximam do hebraico bíblico, da poesia dos salmos, das tradições místicas, da filosofia judaica medieval, como forma de reconectar-se com seu passado. Outros participam de grupos de estudos, encontros culturais, festivais judaicos e programas de viagens a Israel. A diversidade dentro do judaísmo secular é grande. Há os que rejeitam completamente a religião, os que são agnósticos, os que acreditam em Deus, mas não seguem rituais, e os que celebram as tradições com espírito comunitário e familiar. Todos têm em comum o desejo de manter viva a identidade judaica. Mesmo com desafios, o judaísmo secular segue firme. É a forma de viver judaicamente para milhões de pessoas ao redor do mundo. Representa uma ponte entre o passado e o presente, entre tradição e modernidade, entre identidade e liberdade. É importante lembrar que cada forma de viver o judaísmo merece respeito. A diversidade dentro do povo judeu é fonte de riqueza. Permite que cada pessoa encontre seu caminho, sua expressão de fé ou de identidade, seu modo de pertencer. E você, já conhecia essas diferentes correntes dentro do judaísmo? Deixe nos comentários o que achou. Compartilhe com quem você ama ou com quem sabe que precisa conhecer esse tema. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse e compartilhe com seus grupos e amigos. Respeitar a fé dos outros é essencial, mas nunca se esqueça: você é livre para acreditar, dialogar e espalhar esperança.